Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. E para falar um pouco sobre carros, sobre venda, pós-venda, veículos, o setor automotivo, e trouxemos um grande especialista aqui, ele que vai contar muito sobre a sua trajetória incrível, o Olavo Centeno. Ele que, como ele mesmo disse, ele é apaixonado por pós-venda no setor automotivo. Seja muito bem-vindo, Olavo. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Ô Fábio, obrigado pelo convite. É tão bacana poder ver outros profissionais criando esses espaços, esses podcasts, esses espaços digitais para poder, assim, sabe, compartilhar as nossas experiências, nossos aprendizados, os erros e os acertos. No meu caso, da indústria automobilística como um todo, gigantesca, para que o pessoal que está aí do outro lado, que está nos escutando, que está nos assistindo, possa se apaixonar também por essa área e fazer dessa área o seu ganha-pão, o motivo pelo qual ele vai realizar os seus sonhos aí. Obrigado mesmo pelo convite, viu? Muito bacana, sem dúvida, Olavo. Esse é o grande, intuito, de tudo isso, é trazer para os jovens, os caminhos, que a gente trilhou, que grandes profissionais trilharam, justamente para mostrar para eles, como é que é essa experiência, Então a gente vai falar hoje sobre o pós-venda do setor automotivo, como é que tá esse setor gigantesco, como você mesmo diz. Mas antes da gente começar um pouco mais a fundo nessa profissão, Olavo, conta um pouco para mim um pouco da sua história, Como é que foi parar o Olavo, nesse setor da indústria automotiva, no pós-vendas? Como é que foi essa paixão, essa escolha sua? Conta um pouquinho sobre você para a gente conhecer um pouquinho melhor, Olavo. Bom, então tinha Cabral, ele estava nas Caravelas, lá em 1498. Não precisamos ir tão atrás, né? Essa história toda, eu tenho 47 anos e desde os 16 eu trabalho com isso. Então eu vou tentar fazer de uma história longa alguma coisa curta, pessoal. Mas basicamente, quando eu estava ali no início da adolescência, o meu grande hobby era desenhar. Desenhar. E eu só desenhava carro. Só sabia desenhar carro. Só que quem desenha sabe bem que para você desenhar qualquer coisa, você a evoluir naquilo, você precisa entender a alma daquilo que você está desenhando, profundamente aquilo que você está desenhando. Se é uma casa, são os ambientes, se são personagens, a gente quer dar características para aquele personagem, e no meu caso eram automóveis, eu queria saber assim, mas tá, eu acho lindo desenhar, mas o que tem por detrás da casca que é aquilo que a gente vê, o design do carro. E isso era uma coisa que me chamava a atenção. E aí um dia, eu estava passando na frente de uma escola do Senai. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Não moro mais lá, moro em São Paulo. Mas nessa época, há muitos anos atrás, em 88, eu estava passando na frente de um Senai. E aí, o Senai é uma escola técnica e um dos cursos que essa unidade tinha era de mecânica automotiva. Eu entrei ali naquela escola e uma menina já me abordou e disse, olha, não quer fazer a inscrição para o curso de mecânica? Mas eu vou fazer o quê com isso aí? O que eu vou aprender? Aí ela me ensinou, você vai aprender a fazer manutenção, reparar, diagnosticar os automóveis. Eu disse, pô, é isso que eu preciso. Se eu aprender isso, eu vou desenhar melhor. E aí eu me inscrevi. E aí começa uma das coisas mais importantes na nossa vida, para todo mundo aí que está nos prestigiando com o seu tempo, é que ali, naquele momento, eu já entendi algo que ia fazer parte da minha vida para sempre. Que é quando você decide algo, as barreiras, as objeções, os desafios serão constantes na nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu saí daquele Senai com a matrícula realizada, feliz da vida, e eu cheguei em casa. E à noite, meus pais, que trabalhavam fora, quando eles chegaram, eu fui lá e disse, olha, eu tenho uma notícia incrível para dar para todo mundo. Eu uni a família na sala e disse, eu me inscrevi no Senai. E eu me lembro que meu pai, os olhinhos do meu pai, assim, brilharam, encheram d'água. Eu disse, meu filho vai fazer um curso técnico no Senai. Que coisa maravilhosa, não vai virar um vagabundo qualquer. E aí meu pai perguntou, meu filho, nós estamos lá em 1988, pessoal. Sim. E aí meu pai me perguntou, meu filho, vai fazer tornearia mecânica? Era o
o grande trabalho daquela época. Isso não. Eu me inscrevi em mecânica automotiva. E eu nunca me esqueço que meu pai naquele momento olhou para mim assim, secou os olhos, e disse: mas vem cá, tu não quer ser ninguém na vida? Porque é o entendimento de quem trabalha com mecânica, naturalmente viria à mente dele. Um cara com um macacão sujo, cheio de Sim. graxa, no fundo de uma oficina. Então aquilo passou na cabeça dele. E ali começou a minha história, já tendo que desafiar o status quo, acreditar, não é isso que eu vou fazer. E fiz 2 anos e meio de Senai, maravilhosos, aprendi muito lá. Acabei me apaixonando pela manutenção automotiva, e essa paixão me levou naturalmente a abandonar o desenho e trabalhar, com certeza, nas oficinas. Só que eu sempre trabalhei em oficinas autorizadas. Esse setor, a nossa indústria automotiva, ele é gigantesco, né? Tu tem lá no topo da cadeia, tu tem as montadoras, os fornecedores para as montadoras, só isso já geram milhões e milhões de empregos no Brasil, né, nessa cadeia toda, mas para que o que está sendo montado, que foi desenhado, feito toda a engenharia, projetado lá na montadora, para que isso chegue na nossa mão, precisa de um intermediário que são as concessionárias, as revendas de automóveis. E as revendas possuem a área de manutenção, porque todo e qualquer equipamento elétrico, mecânico, tudo que nós temos, em algum momento eles dão manutenção. E é nessa área que eu sempre trabalhei por muitos anos. E fiz uma jornada muito bacana dentro da indústria, mas dentro das concessionárias. Comecei ali como mecânico auxiliar. Sim. Basicamente é aquele que faz tudo para todo mundo, recebe a culpa de tudo de todo mundo e recebe menos. Mas isso é fundamental, porque é um grande aprendizado ali. E ali eu fui de auxiliar para mecânica, e aí dentro dessa área tem lá as evoluções, né? Nas indústrias a gente fala que o cara é júnior, pleno, sênior. E lá no setor de reparação é mecânico A, B, C, ou 1, 2, 3. E ali eu fui crescendo, fui me aperfeiçoando, sempre muito apaixonado por isso. E um grande diferencial que eu sabia que eu tinha, e cada ano fazia mais sentido, era que eu estudava muito. Porque automóveis, todo mundo que está aí nos prestigiando tem que entender o seguinte: o automóvel, tudo que você aprendeu no primeiro, no segundo grau, física, química, tudo que tu aprendeu ali, movimento retilíneo uniforme, aleatórios, tudo, óptica, luz, som, tudo. Um automóvel tem tudo isso. Ele tem Sim. tudo isso. É uma bateria, que é um acumulador de energia, que tem uma parte química incrível lá dentro, a parte elétrica dos automóveis e eletrônica que nós temos hoje. Então se estuda muito, muito. A graxa, que é o que vem à mente de todo mundo, ela sim é um papel importante, como a cartilagem é para os nossos ossos. Conecta, lubrifica as peças. Ela tem isso lá. Mas a graxa ela é só para isso. Para que tudo isso, para que aquele automóvel que a gente sonha tanto, e nós brasileiros somos apaixonados por automóveis, para que isso saia do zero para qualquer velocidade, tem muita física, tem muita química, e eu estudei sempre muito isso. E isso foi me ajudando. Porque se ele pensar bem, nessas épocas aí, nos anos 90, houve uma grande evolução na indústria automotiva Sim. acontecendo no Brasil. Assim como está acontecendo hoje, né? Que o jovem ele quer mais consumir o automóvel e comprar menos. Os automóveis são 100% elétricos, não vai mais botar gasolina, graças a Deus, porque R$ 500 um litro de gasolina. Eles andam sozinhos, são celulares com roda, tudo isso que é hoje, esse movimento, essa grande mudança, nos anos 90 também aconteceu, saindo muito da mecânica e indo mais para a eletrônica e elétrica dos automóveis. E eu, por estudar, fui crescendo. Só que esse crescer fez com que eu me tornasse líder de oficina, depois eu fui atender o público, que foi uma outra coisa completamente diferente, que eu entendia tudo de carro e nada de gente. E aí eu precisei entender de pessoas. Aí Sim. me tornei supervisor da consultoria técnica, acabei virando gerente de pós-venda, que é o cara que cuida de toda essa área de mecânica, de peça, tudo isso que está envolvido ali. E aí, em algum momento nessa trajetória, eu fui convidado para ingressar na área de treinamento de uma montadora no Brasil, a Honda do Brasil,
Então foi quando eu saí lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vim para São Paulo e fiquei 8 anos trabalhando com treinamento. Treinamento tanto a parte comportamental como treinamento a parte técnica. Há 5 anos atrás eu montei uma empresa dedicada única e exclusivamente a desenvolver os profissionais da área de pós-venda, que é o nome dado para essa área que faz manutenção nas concessionárias. Então, sim, uma história longa, mas de uma maneira rápida, né? Não levamos nem 40 minutos, para que vocês entendam essa minha trajetória. É mais ou menos isso, Fábio. Muito bacana, Olavo. Eu gosto muito de ouvir as trajetórias, né, as histórias dos nossos convidados, porque eu aprendo muito sobre, né, as experiências. E o engraçado é que as suas experiências absorvidas por mim, você como um bom comunicador e uma pessoa que hoje, né, entende das pessoas, como você mesmo disse, você sabe que cada pessoa absorve de um jeito. Né, o que a gente fala, cada pessoa vai tirar de uma forma aquela experiência que a gente está compartilhando. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu anotei aqui, eu tenho um livro, porque toda hora eu fico anotando, porque eu preciso aprender tudo que vocês me ensinam também, né, a minha forma de aprender. Eu anotei muitas coisas aqui. E uma das coisas que você falou no final, eu até conectei com ela no início, e eu vou te falar o porquê. Vou falar primeiro a segunda, que você falou que começou de baixo, né, da parte do mecânico, que fazia tudo, né? Recebia pouco, mas era importante, né? Isso fez tudo parte do seu crescimento dentro da onde você estava, e depois eu vou conectar com as vendas, mas você também falou pra gente que gostava de desenhar. Foi a primeira coisa que eu anotei aqui. E desenhar é prestar atenção nos detalhes. Né? Quando você desenha alguma coisa, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, senão você não vai conseguir reproduzir. Né? Eu não sou um desenhista, mas eu na parte artística, né, eu toco piano. Então eu entendo quando você fala de desenho, essa conexão com arte, né, de eu prestar atenção no que eu estou fazendo é uma característica muito boa. E quando você passa por isso na tua vida já profissional, sobre começando a fazer tudo ali dentro das concessionárias, da oficina, entendendo como é o carro, isso para mim é fundamental e peça-chave para você ser quem você é hoje. Porque você vai vender ou treinar alguém de algo que você domina. Né? E aí para os jovens, o que eu gostaria de dizer é que a importância disso é o seguinte: para você hoje, quando você vê um gerente, um diretor, um líder, se esse cara é bom, ele tem que entender qual é o processo das pessoas no qual ele está, né, liderando ou dando atribuições, o que elas fazem. Né? Uma vez eu dei um exemplo aqui, né, de um exemplo assim, e eu sei que no caso ali foi o seguinte: pediram para fazer uma alteração num componente do carro, no qual eu fazia. Aí a pessoa mandou o componente para tal lugar porque era melhor. Né, em tese, na teoria, para o desempenho do carro. Eu falei, tudo bem, pode ser melhor, mas você já pôs a mão para ver a dificuldade que você vai gerar no processo de manutenção ou de alguém mexer ali em algum momento? E a pessoa não sabia. E não por maldade, mas porque talvez ela estivesse né, numa gestão ou liderando algo que ela não sabia como executar. E isso é uma coisa que é um problema. Então, para mim, os grandes líderes, né, as grandes gestões que a gente vê hoje no dia a dia profissional, são de pessoas exatamente como você disse da sua trajetória, que começaram lá de baixo, que sabem a importância de todas as atribuições e tarefas do seu time. Né? Quando você sabe disso, você consegue liderar muito melhor, porque você entende o sacrifício daquele que está fazendo no momento. Então, isso foi um dos insights muito legais que você contou para mim, e eu vou conectando aqui, porque eu vou continuar na sua história, aqui de tudo que você disse. Né? E outra coisa para mim muito importante para os jovens, Olavo, e eu também passei por isso, não da mesma forma, mas talvez mais eu mesmo pensando assim, porque quando você fala das profissões, né, que o seu pai falou, talvez queria que você fizesse o outro curso ou ter essa ideia, eu vejo que isso hoje existe muito, e principalmente eu passei por isso. Eu escolhi engenharia não por paixão, eu escolhi engenharia porque para mim era algo que ia me dar um futuro melhor. Graças a Deus eu amei a minha escolha, mas se fosse por paixão inicial seria música. Mas eu acho que assim, trazer um pouco para os jovens, que hoje em dia principalmente existem várias opções de carreira.
Não tem mais só as tradicionais, você vai ser engenheiro, advogado ou médico. Existem várias maneiras, várias habilidades, vários caminhos. E é por isso que a gente traz aqui pessoas que trilharam caminhos diferentes e mostram isso. Então, assim, eu acho que os jovens cada vez mais já estão percebendo que eles podem trilhar o que eles quiserem. Né? Eu gosto de pessoas, vai trabalhar com pessoas, gosta de vendas, vai trabalhar com vendas, gosto de carro, vou para trabalhar com carro, mas mesmo dentro dessas escolhas existem vários caminhos, né? Então, assim, entender um pouco sobre isso é muito importante. Agora, na sua trajetória, quando você diz aqui para mim que você entendeu bem sobre o carro, que você aprendeu bem a parte técnica, que isso é fundamental para o seu crescimento, e aí você teve que aprender a lidar com pessoas. O que você quis dizer de fato nisso, Olavo? O que seria aprender a lidar com pessoas? Né? Qual seriam essas diferenças entre essas habilidades? Porque você vai falar de vendas. E trabalhar de vendas, qual que seria o peso? Né? Quando você vai vender, você precisa saber mais o técnico, mais sobre pessoas, os dois. O que precisa? O que seria esse aprendizado para você? Como é que ele foi? Bom, essa foi talvez um change game muito importante, uma mudança muito importante na minha trajetória profissional. Porque o automóvel, né, ou a parte técnica, qualquer profissão técnica, ela está muito embasada, ou ela está ancorada muito no 0 e 1. É muito matemático. Se eu projetei isso para entrar tanto e deixar sair, entra X, sai Y. Tem que entrar X e sair Y. Você da engenharia e o pessoal que está nos acompanhando aí que estão estudando isso hoje ou vão estudar lá, a verdade é essa. Se a gente projetou lá uma tubulação para entrar, para ter uma vazão de X, ela vai ter que ter essa vazão e ela vai gerar uma pressão Y por conta disso. A gente conhece as fórmulas, né? Então é tudo exato. O ser humano é tudo menos exatas. Porque o ser humano entre 0 e 1, e talvez foi pensando em, olhando para o ser humano que surgiram todos os números não inteiros, porque entre o 0 e 1 tem infinitas combinações, infinitas possibilidades. E eu sempre dou o exemplo da nossa relação, seja com os pais, sejam com os amigos, ou até mesmo as relações amorosas. Quando a gente chega para o namorado, para a namorada, para o esposo, para a esposa, e fala assim: você é a coisa mais importante da minha vida. Você que está falando isso, você carregou um peso, para você é tudo. Tudo, aquela pessoa ali é tudo. Ela escutando, pode ser que ela olhe para ti e diga assim: eu sou uma coisa? Isso nunca vai acontecer em 0 e 1, sabe? Sim. Nunca, nas exatas isso não acontece, mas nós, seres humanos, temos uma capacidade de interpretar com base na nossa vivência, na nossa história. Essa menina ou esse rapaz que você falou isso, pode ter escutado a vida inteira dela, o pai, a mãe, um vizinho, um avô, dizendo: é uma coisa essa pessoa aí mesmo, parece um bicho do mato, que coisa. E aí quando você fala isso, esse coisa é um gatilho que leva ela para aquela época ruim e ela te devolve. Eu sou uma coisa, chora e quer até acabar o casamento ou o namoro. Olha só, por que eu dei um peso tão grande quanto eu te disse, quando eu fui para atender pessoas, foi uma mudança muito grande. Porque pessoas é isso. Pessoas primeiro, a gente tem que ter uma capacidade gigantesca de se colocar no lugar daquela pessoa. Isso é um ponto muito importante. E isso já é uma coisa difícil para nós. Essa tal da empatia, a palavra ela é muito bonita. Para vender é muito importante. Para a relação humana com os amigos, com os colegas, com os amores é muito importante. Para crescer profissionalmente é muito importante. Tudo é. Mas é muito mais fácil falar empatia em qualquer língua do mundo do que realmente ser empático. Porque se colocar do outro lado é um ato generoso. Então olha como já é complicado. E quando você vem da técnica e você domina a área técnica, tem uma naturalidade de você se tornar um pouco, digamos assim, arrogante. Porque você conhece aquilo. E aí eu quero conectar com o que tu trouxe aí.
Um profissional pediu para acontecer uma mudança num determinado componente, fazendo em um outro lugar que ele vai fazer vai performar melhor esse componente, vão fazer com outra empresa que vai ficar bom, não sei o que, E aí, mas olha só, você levou em consideração que esse componente com esse novo desenho, com essa nova característica, na hora que ele está lá instalado, na hora que a corrida está acontecendo, na hora que a coisa está quente e precisa fazer uma manutenção, ela vai ser tão simples quanto ela vai complicar. E esse detalhe foi, será que o cara se colocou no lugar de toda a história? Por isso que eu te digo, quando nós somos muito bons técnicos, a gente tende, não quer dizer que é uma verdade, mas a gente tende a ter um pouco menos de capacidade empática, de se comunicar bem. E aí, atender, se você aí nos ouvindo, quer trabalhar com pessoas, entenda que você vai falar 20% do seu tempo só. E ouvir 80%. Mas vai ter que escutar de verdade. Não é aquela escuta do marido com a esposa no sofá vendo futebol, que só fala aham. Não, você vai ter que ouvir de verdade. E por que vai ter que ouvir de verdade? Porque a pessoa vai estar te entregando coisas valiosas para que você utilize aquilo naqueles 20% que é o que você vai falar, para ajudar na venda, para ajudá-la a tomar a decisão certa. E olha como é importante isso. E esses 20% do seu tempo conversando, metade dele você vai investir perguntando, para que a pessoa fale mais ainda. Então, realmente, quando tu disse, olha, me pareceu ser uma grande mudança quando tu foi para o outro lado, humano, foi sim. E aí, só para fechar, você perguntou assim, é importante mais um? É importante mais outro? Qual que tem um peso maior? Eu sempre digo, é uma crença minha, de que se eu não conheço profundamente aquilo que eu estou ofertando no meu trabalho, ou na minha vida, porque se você é filho, quer sair à noite, quer convencer teus pais a dizer sim, você está vendendo para os teus pais a tua capacidade de ser uma pessoa segura, de fazer o certo e fazer o que confia em você. É vendas. Se você não é vendedor, você não vai viver. Porque nós vendemos o tempo inteiro. Se você está numa entrevista de emprego, agora, depois de assistir isso aqui, for para uma entrevista, entenda que o que você vai estar fazendo lá é vendendo a sua capacidade, é vendendo o teu potencial para um futuro, alguém que queira você trabalhando lá. Se você está indo até uma pessoa para convidá-la para sair, é vendendo para ela alguma coisa. Como é vender, nós precisamos conhecer muito bem aquilo que nós queremos vender. Se é a nós mesmos, conhecermos bem nossa pessoa, nosso profissional, toda a nossa história. E se é algum produto, se é algum serviço, conhecer bem aquilo também. Então, o conhecimento técnico, o conhecimento daquilo que estamos ofertando é fundamental. Porém, conhecer única e exclusivamente não adianta. Sim. Porque se eu não consigo me conectar com quem está me ouvindo, e se eu não consigo falar com a linguagem que aquela pessoa vai entender, também não vai adiantar nada. Então, o que eu tenho para dizer é que os dois são muito importantes, o tempo inteiro. Muito bom, Olavo, muito bom. É incrível tudo que você nos disse aqui. E você me lembrou de uma coisa muito importante sobre comunicação, porque eu sempre estudei alguns comunicadores, porque na minha visão, as grandes pessoas mais bem-sucedidas em suas áreas são bons comunicadores, né? A maioria, pelo menos. São pessoas que sabem se comunicar. E eu achava que se comunicar, né? Eu pegava, via alguém falando com autoridade, prendia atenção, falando, ó, ele é um bom comunicador. Até estudar um pouco mais a fundo e entender que muitas das pessoas que eu achava ótimos comunicadores, hoje para mim são meio ótimos comunicadores. Porque eu conheço muita gente que fala muito bem, mas não sabe escutar. São péssimos em escutar. E quando diz escutar, né, também num livro que eu li, eu acho que foi no David Goleman, é um cara que fala muito sobre cérebro e tudo mais, e sentimentos, né?
ele falou sobre empatia e num conceito muito próximo ao que você me trouxe agora. Porque muitas outras pessoas, né, confundem a empatia, acho que é dó, você ter pena, você, né, se colocar... Mas, na verdade, o conceito de empatia, que é o que eu carrego para mim, que eu aprendi nesse livro, é justamente sobre escutar. Mas uma escuta, como você disse, presente. Não é uma escuta quando às vezes a gente liga para alguém, agora a gente consegue, né, ligar com vídeo e tudo mais, você liga para a pessoa, tá mexendo no celular, fazendo alguma coisa junto. Não, escuta. E eu tenho trazido muito isso para mim porque eu era uma péssima pessoa para escutar. Eu sempre estava fazendo outra coisa junto e tudo mais. Se a pessoa está falando com você, é difícil você se concentrar na fala dela, em absorver o que ela está te trazendo e entender tudo isso. Isso é escutar de verdade, e na definição que eu aprendi, isso é ter empatia por alguém. É dar para a pessoa a atenção necessária, né? O respeito por o que ela está falando, entender e se conectar, que é justamente o que eu acho que é necessário nessa habilidade de vendas. Então, quando você me trouxe essa história, você basicamente falou para mim, né, o que eu já tinha visto no livro e faz muito sentido, né? Isso é muito importante. Agora, entre outras coisas que eu anotei sobre a parte de você tem que entender o que você se vende. Eu acho muito legal você ter trazido este conceito aqui para os jovens. Porque pode ser que muitos jovens pensem que vendas tá ligado a só você tem algum produto, você vai vender para alguém e tudo mais. Mas vendas, de fato, é algo que você faz o dia inteiro. Né? Eu, quando eu trabalhava, né, ainda faço, mas enfim, você está dentro de uma empresa, você está lá vendendo a sua hora. Se você for um bom vendedor, pode ser que você consiga fazer que a sua hora valha mais. Automaticamente, seu salário vai ser maior. Se você for um mau vendedor, né, não se valorizar ou não souber ter essa comunicação, pode ser que você ganhe menos. Um bom vendedor tem mais chances de se vender, como você disse, numa entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, basicamente, você está falando que você vai ser capaz de realizar tal serviço por tal valor. E a pessoa vai decidir se vai comprar o seu serviço, que você vai vender mensalmente para a pessoa, todos os dias estando lá. Então, a habilidade de vendas conectada com o que você disse, de ser algo que utilizamos o tempo todo, é o primeiro paradigma que os jovens precisam quebrar e entender que isso é fundamental. Que a habilidade de se lidar com pessoas em 2022, né, num mundo totalmente globalizado, é fundamental. Né? Eu sou de umas pessoas, Olavo, que eu defendo que a educação ela tem que sofrer algumas mudanças ou adicionar algumas coisas. E dentre as coisas que eu acho que devem ser adicionadas desde cedo é comunicação e vendas. Desde cedo. Uma pessoa, um aluno lá no seu fundamental, médio, etc., precisa se entender, ele tem que aprender essa importância de comunicar, né, de se expressar e aí mais posteriormente a gente incluir esse processo de vendas, porque vendas é tudo, né? Você está se vendendo no seu relacionamento, você está se vendendo na sua amizade, tudo. Todas as conexões são vendas. E agora, Olavo, eu gostaria de entrar num ponto muito interessante, já que a gente está falando de vendas. A venda, né? Eu vou ser bem direto no ponto porque você falou de pós-venda. Quando que acaba a venda? Vamos supor, eu tenho o meu microfone aqui. E aí eu quero vender ele para você. Você falou, eu quero, você me deu dinheiro, eu te dei o produto. Acaba. A venda acaba quando? Quando o negócio é feito ou a venda está atrelada também ao sucesso do seu cliente quando ele adquire o seu produto? Ou aí já não está mais nas mãos do vendedor, de quem fez? Qual que é a sua visão sobre quando de fato uma venda acaba? Para mim, uma venda não acaba nunca. Agora tem que ser muito claro, por exemplo, na indústria, na minha indústria, existe o nome venda e pós-venda. E é muito comum no varejo também, falar muito, é tão importante, depois de vender, fazer um bom pós-venda. Então eu gostaria, assim, se permitir, fazer só uma pequena, o que eu entendo desse momento. Apesar de, para mim, sempre existir a possibilidade, a venda ela sempre está acontecendo, mas são cadências de vendas. Então a gente está sempre vendendo, sempre vendendo. Nós só temos uma cadência para isso, né? Uma cadência de vendas o tempo inteiro. Então quando você mostrou o microfone,
Você está ali decidindo com o cliente, ajudando ele, perguntando, tendo uma escutativa. Daniel Goleman mudou minha vida quando eu li um livro dele que chama Quociente Emocional. Mudou tudo para mim. Porque eu percebi que se você não está presente realmente, você não é. Se você não está presente, você não pode ajudar. Se você não pode te ajudar, você não pode servir. Se você não serve ao próximo, você não serve para nada. Basicamente é isso. Sim. Então, é uma literatura muito importante para todos aí. Outra literatura importante, só fazer um gancho, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É uma Muito bom literatura isso. que vai mudar a sua vida. E tu falaste assim da entrevista, sempre todos vocês que estão nos escutando e nos assistindo. Se você chegar próximo ao término da tua entrevista, sem coragem de perguntar para o entrevistador por que você tem que optar em trabalhar para aquela empresa, você ainda não está pronto para trabalhar naquela empresa. Você tem que aprender a se vender. E aí a importância de escutar e estudar a empresa, escutar e saber fazer perguntas certas, porque escutando eu faço as perguntas certas. As perguntas certas fazem eu ter insights para mostrar o quanto eu sou a pessoa certa para aquela empresa. Tão certo a ponto de eu poder perguntar. Mas deixa eu perguntar agora, o que a empresa tem que me faria realmente trabalhar aqui? É Muito uma bom. mudança completamente. Eu sei que num país que estamos com 13 milhões de desempregados, pode parecer surreal, mas não é. Quando você se entender, prestar atenção numa escutativa, você conseguirá perguntar na entrevista. E aí vai mudar completamente o jogo, a força de poder ali na entrevista. Agora, voltando para o que a gente estava falando, do microfone, o microfone ele é algo que tu disse assim, eu vou vender para alguém. Quando termina essa venda, né? A venda ela não acaba, é uma cadência. Essa venda, esse primeiro momento, ele termina, o primeiro bloquinho da venda, quando o cliente decide comprar. Não quando ele paga, não quando ele assina um cheque, não quando ele passa o cartão, não quando ele assina 60 parcelas de um automóvel, 12 anos, 20, 30 anos de um apartamento. Quando aqui no cérebro dele ele disse, vou ficar com isso. Ali já, primeiro bloco. E aí já começam outras vendas. Claro que nós chamamos de tudo que acontece depois que eu decidi ficar com aquilo de um pós-venda. Entendi. Mas se eu prestar bem atenção, são novos ciclos de vendas. Porque se você está me ofertando esse microfone e eu decido ficar com ele e digo, poxa, é o que eu preciso. Fechou esse primeiro ciclo. E aí você começa um segundo ciclo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tem uma mesa de som para poder conectar esse microfone e aí poder levar isso para um outro nível de performance? Paz, eu não tenho. Precisa. Olha, você me disse que queria montar um podcast. Um podcast. Esse microfone é show. Você já fez uma excelente aquisição. Mas vai te colocar num outro patamar se tiver uma mesa. Aí o cara diz, poxa, eu tenho uma mesa. E o lugar aonde você está? Onde você está? Tem eco? Eu tenho aqui um sistema que a gente cola na parede, ele absorve o ruído, tira o eco. E aí, novo ciclo de venda, novo ciclo de venda, novo ciclo de venda. O pós-venda é, tudo bem, eu peguei o produto, aconteceu algo, ou eu não estou tirando a melhor performance daquele produto. Aí é um papel do pós-venda, que pode ser o mesmo profissional que realizou a venda, ou muitas vezes tem um profissional para aquilo. Para aquilo. Se a gente pensar em carro de corrida, a Stock Car tem vários momentos de vendas e entregas. Quando o carro está ali na linha de na largada, todas as entregas foram feitas. Agora o nosso piloto precisa dar o melhor dele. Mas ele dá uma volta, ele já manda pro box. Cara, tá saindo de frente, tá saindo de traseira, tá passarinhando, eu freiei a 50 metros da curva e ele parece que não tá freando. Mil coisas. Tá faltando torque na saída de curva, tá faltando velocidade final e aí começa um novo ciclo lá de ajudar o cara a tirar o melhor performance. O microfone, ajudar o nosso cliente a fazer o melhor lá no podcast dele. Se é um carro, se a pessoa comprou um automóvel para motorista de Uber,
Cara, eu tenho que ajudar ele a economizar o máximo de combustível possível, que ele possa sustentar a família dele. Se é um imóvel, ajudar. As imobiliárias elas reclamam, claro, elas te alugam um imóvel e não te ajudam a fazer o teu negócio crescer. Ah, o imóvel está aí, todo mês toma o boleto. O dia que uma imobiliária entender que, peraí, deixa eu contratar pessoas para ajudar a quem aluga os imóveis a vender mais. Porque senão fica o tempo inteiro, estou entregando, está vagando o imóvel, agora tem que ir a outro lugar, está vagando o imóvel, outro lugar. Olha só, o sucesso de quem compra algo nosso é tão importante quanto a própria venda, e para mim sempre são ciclos de vendas. Vendas e mais vendas e mais vendas e mais vendas. Muito bom, Olavo. Eu confesso que eu acho que foi o melhor exemplo de pós-vendas que alguém já me deu quando você falou do carro e de mexer e depois que sai. E realmente eu entendi muito bem e eu acho que ficou muito claro. E eu gostei muito desse exemplo aqui. E de fato, eu acho que é muito do que você fala, né? De vários ciclos, né? As coisas não acabam, né? A pessoa está utilizando, você tem uma cadeia muito grande. Até quando a gente fala de vendas, né? Só dos exemplos que você já deu aqui, são várias possibilidades, né? Tem o pós-venda, tem a pessoa que faz a venda de fato, né? Isso que é interessante trazer para os jovens, né? Que dentro de um aspecto, de um ponto ali que a gente está falando de vendas, tem vários caminhos, né, dentro ali para se fazer e várias coisas diferentes, em momentos diferentes, né, que você vai atuar falando em vendas. E uma coisa que eu gostaria agora de te perguntar, que eu acho que é muito interessante, principalmente quando a gente fala de vendas, que é algo que eu já passei por isso. Muitas vezes eu tentei iniciar um negócio com alguém, uma parceria, e eu via que a minha abordagem era muito ruim. Porque a pessoa às vezes nem me respondia, ou na maioria das vezes nem me respondia. Até um certo ponto, eu começar a entender que existe um conceito falado que é prospecção de clientes. Que eu estava vendo um pouco sobre você, tudo mais, que você fala disso, e eu acho isso muito interessante. O que na verdade é prospecção de clientes, né? É um pouco sobre você escolher com quem falar, você entender a melhor forma de se falar com ele. Em que ponto isso é importante na venda, né? Dentre esses tantos caminhos que a gente tem. Como que explica um pouquinho pra gente sobre isso, Olavo? Esse é um ponto muito legal de vendas. Quando a gente está. Primeiro, o segredo do sucesso da venda eu não sei, mas o segredo para não vender eu sei. E o primeiro é querer vender para todo mundo. Esse é o primeiro grande passo para que você não venda para ninguém. Segundo, falar com as pessoas como você gostaria que falassem contigo. Atenda alguém como você gostaria de ser atendido. Esse vai te levar para o fundo do poço. Porque se você gosta de apanhar, você é masoquista, você vai bater nos outros. Então você não pode atender como você gostaria de ser atendido. Então esses dois pontos são fundamentais. E a prospecção, ela parte exatamente disso. E aí a gente volta mais uma vez no início da nossa conversa, da comunicação e da capacidade de escutar. E escutar não é... A escutativa ela não depende única e exclusivamente do ouvido. Ela, na verdade, a gente pode dizer que escutar ativamente é escutar com todos os sentidos. É estudar. Então, se quem está aí do outro lado, pensando em trabalhar, por exemplo, as mídias, em toda essa área digital, né, nas redes sociais, nas mídias digitais, é natural que você precise estudar o que está acontecendo no mundo. E você estudou e você está apaixonado e você quer ser lá um social media, né? Você quer trabalhar com isso. Tá tudo bem, vai prospectar. Prospectar o que é? É o ato de encontrar alguém que diga sim para a tua oferta. E aí a gente tem dois tipos de prospecção. E essa eu aprendi com meu pai, olha que coisa louca. O meu pai um dia chegou para mim e falou assim, filho, o que você está fazendo? Não, pai, eu estou estudando aqui porque eu estou correndo atrás dos meus objetivos. E para atingir os meus objetivos, eu tenho que estudar. E aí meu pai falou assim, cara, mas olha só, faz sentido isso aí que tu falou. Se tu está correndo atrás dos teus objetivos, significa que teu objetivo está indo numa direção e você está atrás dele assim, ó.
Aí você está correndo, correndo, correndo para tentar alcançar. Por exemplo, tem alguém para quem eu quero vender e eu estou tentando prospectar ele. Por que tu não faz que nem as flores? E fazem com que as abelhas venham até elas, se tornem atraentes o suficiente para que as abelhas venham até ela para polinizar. Porque as flores não conseguem, né, sair por aí distribuindo as suas sementes. O que ela faz? Ela fica tão linda, tão atrativa, visual, e com feromônios e com tudo isso, todos os sentidos, para que a abelha venha até ela. E a abelha pega um néctar e acaba levando as sementes. E aí meu pai disse, cara, torna um jardim lindo, e aí o objetivo vem até você. E as coisas acontecem mais rápido. E a maior prova de que isso é verdade é o que está acontecendo hoje aqui. Como é que nós dois conversando aqui? Acontece que tu esbarrou no meu conteúdo em algum lugar nas redes sociais, foi lendo aquilo e disse, poxa, eu vou trazer essa pessoa para conversar. Então, eu não precisei pegar um carro, atravessar uma cidade, um estado, ir até um lugar, bater na porta de alguém e disse, olha, eu tenho aqui esse produto, quero te oferecer esse produto. Às vezes aquele alguém vem até você. Então, prospectar pode ser uma prospecção ativa, em que você sim vai até, e pode ser uma prospecção diferente, passiva, onde que você cria conteúdos, cria meios para que o teu nicho, aquele para quem você quer vender, venha até você. Mas, Olavo, naturalmente, no teu caderninho aí, tu já deve ter anotado, mas como é que eu sei qual é o meu nicho? Escutativa. Por que escutativa? Porque nós temos que servir alguém. Nós só vamos servir alguém se nós ajudarmos as pessoas a realizar os seus sonhos ou resolverem seus problemas. Sim. Se a gente não faz nenhum nem outro, a gente não serve. Esse espaço aqui ele é maravilhoso porque ele ajuda os profissionais ou realmente entenderem que para onde eles estão apontando a sua carreira, a sua vontade, faz todo sentido e continuar nisso, ou conhecer novos caminhos e trilharem esses novos caminhos. É uma ajuda. Então, nós servimos, sim, para aquele público. É um nicho. Está focado num nicho. Nicho é isso. O que você faz e resolve o problema de outra pessoa ou ajuda essa outra pessoa a realizar seus sonhos. Venda de uma casa, venda de um terreno, venda de uma motocicleta, venda de um eletroeletrônico. Tudo isso é ajudar a realizar sonhos. Tem gente que sonha em um micro-ondas, sonha em uma televisão, sonha num sofá, não é? Sonha com um automóvel. Outros já sonham em fazer mudanças ou tem problemas. Eu agora tenho uma casa, mas está com vazamento. Eu preciso resolver esse problema do vazamento. Você vai lá e ajuda a resolver isso. Então, quando você escuta ativamente os problemas e os sonhos, você vai olhar e dizer, eita, eu sei resolver isso. Então, eu posso entrar em contato com essas pessoas que precisam disso, falar para elas, ó, eu posso te ajudar. E eu vou te ajudar assim, assim, assado. Na verdade, tu dissesse lá no início, eu não tinha muito sucesso, né? Porque tem uma tendência. A gente, quando começa a vender, a gente quer falar da gente. Sim. Ninguém quer saber da gente. Sei que é difícil ouvir isso, mas o mundo não quer saber de ti. O mundo quer saber dele. Então, quando a gente vai abordar alguém, essa palavra eu sei que é um pouco pesada, né? Mas quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa, ela está com 2 filhos agora pequeno, e ela mora num apartamento de 2 quartos e ela sonha, ela tem um problema. Um menino, uma menina, já estão pré-adolescentes, ela tem um problema, um sonho. Você vai conversar com ela, você não tem que falar de ti, dos teus 30 anos sendo corretor de imóveis, ou agora você é 19 anos, o mais novo corretor da empresa XPTO, que a empresa tem 20 anos de mercado. Ninguém quer saber disso. Agora, quando você chega para aquela pessoa e diz, seu Olavo, sou fulano de tal e eu vou te ajudar a encontrar o melhor imóvel para você e a sua família. Os seus filhos, cada um vai ter o seu espaço. E eu quero que o senhor imagine agora como é que vai ser para eles, cada um ter o seu cantinho, o seu quarto, do seu jeitinho. O quanto melhor vai ser para eles,
quanto eles vão poder se desenvolver, quanto eles vão se sentir muito mais seguros com isso e o quanto o senhor e a sua esposa vão ficar mais felizes em poder propiciar isso. E eu estou aqui para te ajudar. Deixa eu te mostrar algumas plantas aqui. Tu está falando da pessoa, do futuro, fazendo ela se projetar naquele momento em que ela vai estar ali na frente. Isso é maravilhoso. Quem quer saber se você tem 30 anos, 40 anos de experiência ou 2 meses na empresa? A pessoa quer saber se está aí o meu imóvel, o meu carro, o meu computador, o meu microfone. Escuta ativa para entender os desejos, os problemas, e aí essa, que é a prospecção ativa, eu vou até aquelas pessoas que precisam o que eu tenho para oferecer. Porque senão você fica frustrado. Você profissional, está começando agora com vendas, entenda o seguinte, você vai receber 99 não e um sim. Isso faz parte do jogo. Como é que eu melhoro esse percentual? 1% é ruim, né? Escutando e oferecendo para quem está mais preparado a dizer sim. Eu só consigo fazer isso usando todos os sentidos, estudando a empresa. Eu estudo a empresa, você é social media, no exemplo que a gente começou aqui. Você quer falar sobre isso, você vai numa empresa e a empresa não tem nada no meio digital. Aí você pode pensar assim, é a minha chance. Será que é mesmo? Olha a quantidade de obstáculos que tu vai ter que quebrar para essa empresa dizer sim para o teu trabalho. Agora ela já tem um site, ele já tem uma ação nas redes sociais, mas é uma ação ruim, é uma ação amadora, que você percebe que eles se comunicam de uma maneira que não é bacana. Aí você vai lá e conversa com eles. E perguntar para escutar. Ó, vocês estão tendo sucesso nas ações de redes sociais de vocês? A pessoa vai dizer, não está vendendo nada daí, não atrai ninguém. Eu logo imaginei. Deixa eu falar uma coisa. Se nós mudarmos A, B, C e D, a chance é de conseguir pá. Imagina amanhã ou depois 10% das tuas vendas vindo de clientes por conta das tuas ações no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Olha só que loucura. A chance dessa empresa que já tem um pouco dizer, pô, eu quero ir para esse novo patamar. Então você aumentou de 1% para 2% a tua chance. É muita coisa, pessoal, sabe? Você consegue mudar muito. Isso é uma prospecção ativa. Você vai até lá e estuda e aprende. Mas tem uma passiva, que é o tal do inbound e outbound, que não importa esses nomes. É saber o seguinte, como eu me torno o jardim mais bonito da minha cidade? Compartilhando conhecimento. Se você é um social media, fala sobre isso, sem medo. Ah, mas aí vão copiar, vão tentar fazer. Deixem tentar fazer. Algumas pessoas vão te convidar a ajudá-las a fazer o que tu disse que é possível ser feito. E olha que louco. No sofá da sua casa, você está ali trabalhando, tem que trabalhar essa coisa. Eu trabalho home office. Eu trabalho 12 horas por dia. Mas são as melhores 12 horas por dia. Porque eu estou em casa, sabe, no meu conforto, eu não pego o trânsito, eu almoço em casa, eu vou tomar um cafezinho, é o meu café, é a minha fortaleza. São 12 horas de trabalho. Mas isso é possível? Compartilhando o que a gente sabe. Se você é social media, é a sua área. Se você, mas eu tenho só 18 anos. Cara, 18 anos. O que você hoje está apaixonado em fazer? Eu quero ser design, eu quero desenhar mangá. Estuda sobre isso, não é o que você quer fazer? Assim, a melhor maneira de aprender é compartilhar o que você já aprendeu. Você aprende mais. E aí o que vai acontecer? Amanhã ou depois pode ser você se tornado a maior escola de desenho de mangá digital por conta das pessoas perguntar para ti, que achava que não sabia muito, como que você faz, como é que aquela pessoa faz para chegar onde você já está. Porque se você que está nos ouvindo aí, presta muita atenção, seja você 16, 14, 50 anos, 80, tanto faz. Todos nós temos uma história para contar. Sempre tem, só tem 7 bilhões de pessoas no mundo. E muita gente conhecendo mais do que nós conhecemos, e muita gente querendo saber o que nós já sabemos. Se concentra nas que querem saber o que você já sabe
ajude elas. Tenha certeza que elas vão te ajudar. É isso, cara. Isso é Muito, prospecção no meu entender. muito bom, muito bom. Olavo, eu vou pegar e eu basicamente estou com uma aula. Isso aqui foi uma grande aula que você nos está nos dando aqui. E eu estou aprendendo tantas coisas valiosíssimas. Eu sempre falo que esses podcasts que eu gravo é a melhor parte porque eu só aprendo com pessoas incríveis. E tudo que você disse aqui, para mim, foi muito profundo porque me conectou em várias coisas da minha vida, né? Que eu passo, hoje em dia estou passando, faz muito sentido. E de um valor enorme. Eu não te falei, mas eu anoto também nesse meu caderninho, que já está cheio. Ainda bem que estamos chegando no final, porque senão eu ia ter que abrir mais uma página. Mas eu anoto trechos nos momentos que eu vou compartilhar depois uns cortes. Eu bati recordes aqui de hoje, eu costumo anotar 2, aqui eu já anotei 6. Então eu vou ter um trabalho depois para escolher, mas realmente muito valioso. Né? Você falou uma coisa aqui antes da minha pergunta final, você falou sobre saber, né, no momento que você está fazendo a prospecção, entender qual que é o problema que você vai resolver da pessoa, e você falou do sonho da pessoa, da dor da pessoa, e isso me conecta de novo, né? Porque eu acho que tudo que a gente falou aqui tá extremamente conectado com a parte da escuta, porque eu ouvi, e não só em vendas isso aí, né? Porque eu ouvi de uma pessoa sobre assim, um bom líder sabe o sonho dos seus liderados. E eu lembrei disso quando você falou. Então, o mesmo conceito, só que aplicando-se a gestão ou liderança. Se você quiser ser um bom líder, você vai ter que saber o sonho dos seus liderados. Como que você sabe o sonho dos seus liderados? Escutando. Então, para tudo, né, toda essa habilidade usada em vendas, ela é muito fundamental para tudo na nossa vida de fato. Né? A escuta no relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, em tudo, né? Entender o que a pessoa quer, né? Qual que é os sonhos das pessoas, qual que é os objetivos dela, qual é o problema que ela precisa resolver para você ser útil. Então isso tudo realmente é fundamental. E olha, não tenho nem palavras para dizer o quão importante foi tudo que você nos disse. E agora, Olavo, que a gente já está chegando no nosso ponto final, eu gostaria, depois de tudo ainda já que você já nos deu de ideias, de aprendizado, que você falasse para a gente, né, 2 coisinhas. Para quem quer ir para esse setor de vendas automotivo, né, fazer tudo que você está contando aqui com tanto amor para a gente, como você enxerga o futuro? Né? Como que você acha que está caminhando o futuro do automotivo? Você acha que tem muitas coisas de elétrica? Você acha que está tendo uma transformação? Porque eu escutei uma vez, e nunca me lembro quem falou, mas eu sempre cito que não fui eu, que ele fala assim, qualquer negócio, para ele dar errado, é só a pessoa continuar fazendo certo por muito tempo, porque as coisas mudam. E é por isso que eu estou querendo te perguntar, existe hoje então uma mudança nesse setor? Você está vendo como forte essa parte da eletrificação ou você acha que não? Que as pessoas não precisam muito se preocupar com isso? Não, elas precisam sim se preocupar muito com isso. Demais. Para todo mundo, eu quero. Você trouxe algo muito importante, né? Assim, a maneira como a gente encontra o fim da linha é continuar fazendo bem feito, fazer certo o tempo inteiro. Se nós olharmos a Netflix, quando ela surgiu, a missão do presidente da Netflix, quando ele entrou lá, o que é o atual, era distribuir, entregar a fita, que ela era uma distribuidora de fitas, não me lembro mais nem o nome do troço que tocava lá, DVD? DVD. Era antes disso ainda, do DVD, eles tinham que entregar aquilo nas machines deles lá o mais rápido possível. Era a grande meta dele. Imagina se ele realmente entregasse isso. Ele continuasse até hoje entregando essas fitas lá. Em algum momento ele disse, não, nós temos que ir para o streaming. Hoje todo mundo sabe o que é um streaming. Naquela época, imagina o que ele teve que vencer. E hoje eles estão passando por um outro grande rebuliço que é, depois que eles fizeram toda a indústria cinematográfica, mudou tudo, ir para o streaming onde eles estavam, agora eles têm que ir para um outro lugar. E o que eles estão se tornando? Estão se tornando a próxima TV aberta
no streaming digital, porque eles vão entregar o de graça com propaganda. O que é isso se não TV aberta, só que em vez de ser por satélite, ser no digital? Olha a volta que o mundo está dando. E eu usei esse exemplo para não ficar só na minha área da automotive e tal, para entender que isso é universal, é para tudo. Você que está do outro lado aí, para tudo. Agora, se você quer vir lá de cá, entender que primeiro não é o setor automotivo. Eu trabalho no setor da mobilidade. E se a gente entender que é mobilidade, para mim o mundo continua como ele sempre teve. As pessoas precisando ir do ponto A até o ponto B, sempre buscando ir com mais velocidade, com menor custo e com mais conforto. Lá no início era a pé, caminhando, depois foi a cavalo, depois foi na vaca, depois as carroças, depois veio os veículos a vapor, depois, pasmem, para quem não sabe e quer ficar nessa área, estude um pouquinho, os primeiros automóveis eram elétricos, não eram a gasolina. Eram automóveis, aí saiu do vapor e veio para a eletrificação, aí logo depois era muito difícil produzir e distribuir a eletrificação, e aí o seu Otto lá criou um motor, que é o motor dos carros que nós conhecemos hoje, aí ele foi com o motor, e eles foram ganhando velocidade, foram ganhando conforto, foram ganhando eletrônica, e hoje nós estamos falando na eletrificação, 100% elétrico de novo, e amanhã, Olavo? Amanhã vai ser com água, e daqui a pouco eles vão voar, e daqui a pouco, mas é mobilidade. Então, primeiro entenda isso, é mobilidade. Se você tem isso, você quer estar nesse setor, entender que está na mobilidade, você já sabe que você vai estudar a vida inteira e vai precisar se atualizar a vida inteira. Como é que eu vejo o setor de mobilidade hoje? Sim, nós estamos indo para 100% a eletrificação dos automóveis mundiais. Vai acontecer, claro, primeiro na América do Norte, na Europa, na Ásia, vai chegar no Brasil o 100% da eletrificação. Para quem não sabe, nós já somos muito eletrificados, porque nós temos uma venda bem legal de veículos 100% elétricos, mas tem muito híbrido. O que é o híbrido? É o que tem um motor que tu bota gasolina, mas ele também tem um motor elétrico ali carregando os veículos. A gente já vende veículo híbrido no Brasil há 10 anos. Então, tem muito disso. Outra, as pessoas não querem mais ter a posse do automóvel. Nossa, isso vai mudar muito. Até parece que a gente não passou com isso aqui, né? Quantas e quantas milhares de pessoas hoje não têm a posse disso? Eles têm a posse de uma conta numa Claro, numa Vivo, mensal, que dá direito a um celular. Para de ter aquilo, não troca de celular todo ano. Então não tem a posse. Você alugou aquilo, não é? Sim. As casas, a maioria das pessoas não é proprietário da onde mora. Loca aonde está. Estúdios para podcasts, tem centenas que não é do cara. Ele aluga aquele momento e vai lá e faz. E o automóvel é a mesma coisa. Eu vou alugar por 1 hora, por 30 minutos, por um dia, por um mês, por 3 anos e vou consumir. E aí pode ser que você do outro lado está pensando assim, mas isso não diminui as possibilidades? Isso não vai diminuir a quantidade? E eu respondo com uma provocação. Antes dos veículos, antes do transporte por aplicativo, nós tínhamos o que nós no Brasil chamamos de táxi. Quando o transporte, quem não sabe, a Uber nasceu com um único propósito: reduzir o número de veículos no mundo. E eles seriam os únicos meios pelos quais as pessoas utilizariam para ir do ponto A até o ponto B. O que aconteceu de verdade? Aumentou o número de veículos na rua. Porque, na verdade, o que o veículo, o transporte por aplicativo trouxe para a sociedade foi a possibilidade de pessoas que estavam cansadas de andar de coletivo, mas não tinham poder aquisitivo de andar de táxi, passaram a usar Uber. Quem usava táxi continuou de táxi ou está no Uber. Quem tinha carro não passou a usar só Uber. Muitos continuaram com seu carro. E aí a gente adicionou milhares de automóveis, aplicativos, 99, Uber, Capify, os nomes todos aí, na rua. E carro na rua precisa trocar óleo, pneu, precisa de manutenção,
para botar gasolina. Então, na verdade, pessoal, todas essas tecnologias, elas não nos tiram nada. Elas expandem. Quando a Apple lançou o iPhone, ela não acabou com o telefone. Sim. Ela fez com que todo mundo quisesse um telefone smart. Que até então a gente tinha um ou outro e não queria ter. Sim. E na verdade, a quantidade de empresas que surgiram depois da Apple, graças a Apple ter trazido o iPhone, foi muito maior. Ela não acabou com uma indústria, ela criou uma indústria. Então, o que eu acho que está acontecendo na nossa indústria da mobilidade é o que sempre aconteceu. Ela vai evoluindo e nós, profissionais, precisamos evoluir. O que difere hoje de 500 anos atrás, de 200 anos atrás, de 100 anos atrás, mais ou menos 130 anos atrás, quando o automóvel, como nós conhecemos, surgiu? O que difere é que hoje, em 10 anos, muda o que antes levava 100 anos. E aí, talvez, a única coisa que eu gostaria realmente que vocês levassem de mim aqui é ter tempo, por mais rápido que as mudanças sejam, ter tempo para você amadurecer a área que você está, é o tempo que é necessário. Por quê? É natural que a gente queira liderar, é natural que a gente queira estar no topo da cadeia alimentar. Mas estar lá, estar preparado para ajudar os outros. Se eu não sei o que é passar pelo que os outros estão passando, eu não vou conseguir ajudar. Se você não se permita ficar num lugar que não te permita evoluir. Mas cuidado para não querer pegar atalhos que te coloquem num lugar em que você ainda não está pronto para estar lá. Que você vai sair de lá muito rápido, frustrado e se achando não merecedor. Então dê tempo para o tempo. Ele vai estar tudo que você precisa para se tornar o profissional ou a profissional que você deseja aí do outro lado. E se for no setor automotivo, e se for na área de pós-venda, conte comigo, eu sempre vou te apoiar. É isso. Muito bom, Olavo, muito bom mesmo. Tudo que eu não tenho mais nenhum espaço aqui. Eu vou precisar realmente acabar esse episódio porque não sobrou nada. Já comecei até a anotar na vertical aqui algumas coisas. Mas é exatamente isso, é muito importante, né? Falar sobre a eletrificação, sobre as mudanças. Eu acho que a gente está vendo isso, acho que existe. Né, mudanças de uma forma geral no mercado, até mesmo dentro das empresas, da gente mesmo preocupado com empresas que tenham, né, uma consciência ambiental, uma consciência de futuro. Não é só mais, por exemplo, eu vi até num podcast esses dias que o cara tava falando sobre indicadores, e aí só tem o PIB. Ele falou, cara, precisa ter outros indicadores também, né, além do PIB. Né? Porque a custo de quê? A troco de quê? Né? E isso vale para vários conceitos dentro da empresa. Né? Os funcionários hoje não pensam só no fator salário, no fator financeiro. Tem toda a questão do ambiente, né? De como você falou, de se você consegue crescer dentro da empresa, se você tem perspectivas, se você tem uma qualidade de vida, por exemplo. Você pode hoje estar até trabalhando mais, mas com mais qualidade. E isso pode fazer muito mais sentido para você no momento que você está. E é assim mesmo. Então, muito bom mesmo, Olavo. Eu só queria que agora que você falou, né, sobre você, onde a gente pode te achar nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição aqui do episódio, vai ter todos os links. Mas se você puder falar onde a gente te acha nas redes sociais. E só uma coisinha, para quem está assistindo pelo Spotify, ele pode responder uma pergunta. Olavo, qualquer pergunta. Sim ou não, uma pergunta livre, qualquer uma, só pra gente conhecer os nossos convidados. Então, pra gente finalizar, só me fala onde a gente te encontra nas redes sociais e deixa uma perguntinha pros nossos ouvintes aí, além de tantas outras, né, que você já fez aqui, mas só deixa uma aqui para eu registrar e colocar no episódio. Então, para quem quer me encontrar no LinkedIn, é onde eu sou muito ativo, lá você pode procurar Olavo Centeno, C, né? E aí você vai encontrar o meu perfil, se conecta comigo lá e a gente pode trocar dezenas de centenas de bate-papos bacanas por ali. Todo dia eu coloco material novo, todo dia
lá no LinkedIn. Show de Também bola. tem um canal no YouTube, youtube.com/canal do pós-venda, e aí é naturalmente nesse sentido, e instagram.com/canal do pós-venda também. Então no Instagram, canal do pós-venda, YouTube, canal do pós-venda, e no LinkedIn, Olavo Centeno. Ali vocês têm tudo que precisam aí para entrar em contato comigo e conversar e bater um grande papo aí, a gente trocar experiência. E a pergunta é: Tananana. por que você não está realizando o seu sonho hoje? Muito bom. Perguntar, Olavo, essas perguntas, eu gosto quando a gente faz, pode parecer simples, mas o simples ato da gente se perguntar algumas coisas nos faz entender muito do que a gente precisa. Eu já participei de um pitch de vendas e teve como se fosse um Shark Tank, mas em outras dimensões. E a pessoa falou assim, mas o que você precisa para colocar esse projeto para rodar? E a pessoa não sabia responder na hora. Então, assim, ela era tudo que ela queria, né? Mas assim, ela não sabia o que ela precisava. Então, às vezes, se perguntar nos mostra o que a gente precisa fazer, nos mostra o caminho, nos ajuda em muitas coisas. Então eu gostaria de finalizar o nosso episódio, agradecer muito. Eu não tenho, os nossos ouvintes vão ter que ver e rever e salvar esse episódio, porque tem tantos ensinamentos aqui. Eu aprendi demais com você, Olavo, muito obrigado. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também adoraram, né, este conhecimento e esse tempo que eles passaram aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, Olavo. Brigadão a você, a todo mundo que está nos assistindo aí. Lute pelo seu sonho, pessoal. Lute pelo seu sonho, porque vale a pena sempre. Brigadão mesmo. Show de bola, muito obrigado a todos os ouvintes. Não se esqueçam de seguir e compartilhar esse episódio com todos que você gostaria de ajudar com esse conhecimento. Então, muito obrigado e até semana que vem. Valeu!